Fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, galera, nos apoia aí deixando o seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder no vídeo e ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em corte da imprensa, falando tudo aí sobre o Corinthians, né? Vai falar um pouquinho aí sobre a venda de Breno Bidon aí para alguns times da Europa, sobre a venda também de Hugo Souza para o Manchester City, que fez uma proposta aí milionária, né? Então, e também o próximo jogo aí contra o Mirassol, no Campeonato Brasileiro. Assista ao final, não perca nada sobre o Corinthians aqui. Sem mais enrolações, galera, fica agora aí com o vídeo. Trabalhar será muito complicado mais uma vez aqui neste programa. Um bom dia para todo mundo que está feliz, que está alegre. Aliás, a semana dos brasileiros na Sul-Americana foi ruim e o meu Colorado, um vexame. Ai, ai. Bom, o fim da quarta rodada dos torneios continentais foi realmente desastroso para os brasileiros. Sem entrar em campo, a vida do Corinthians complicou de vez na Sul-Americana após o Huracan vencer o Racing no Uruguai. No Chile. Falar do Corinthians, que em breve pode ter um retorno importante. O Garro, será que é ele? Enquanto o noticiário político está agitado, há uma boa notícia no futebol do Corinthians. Rodrigo Garro deu início ao processo de transição do departamento médico para os gramados. O argentino fez uma primeira atividade em campo na quarta-feira, pela primeira vez um trabalho com os fisioterapeutas no gramado e nesta quinta-feira mais uma vez. Esse é um processo que deve levar de 1 a 2 semanas. O argentino ainda não tem participado de atividades com todo o grupo, mas tem demonstrado uma ótima evolução na recuperação que ele está passando de uma lesão no joelho direito. Portanto, o argentino deve voltar muito em breve e começar a fazer o trabalho aí sim de transição física definitivamente. Nesta quinta-feira, Dorival Júnior pôde contar com todos os jogadores em campo para fazer o primeiro trabalho tático desta semana, muito voltado, é claro, para a posse de bola e também para corrigir algumas questões relacionadas à defesa do Timão, que tem sido um dos pontos de alerta do time. O Dorival vai fazer mais um treino nesta sexta-feira e no sábado toda a delegação corintiana viaja para o interior de São Paulo, onde o Corinthians vai enfrentar o Mirassol pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. E no Corinthians, fora de campo, continua muito tensa a situação do presidente Augusto Melo. O presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, diz que só vai marcar reunião para apreciar a possibilidade dos pedidos, são pedidos de impeachment do presidente, após o inquérito policial ser concluído naquela situação do primeiro patrocinador grande da gestão Augusto Melo, que foi a Vai de Bet, que acabou saindo suspeitas aí de irregularidades nessa transação. Por isso o Corinthians convive com essa dualidade. Tem que dar resultado dentro de campo e procura paz fora dele. Talvez as duas coisas não consigam caminhar ao mesmo tempo e isso não é bom para o Corinthians. E agora te falar sobre o Corinthians em meio à turbulência política com chance real de impeachment do presidente Augusto Melo, a necessidade e busca do Timão por reforços. As prioridades para Júlio são um atacante de velocidade e um zagueiro, ambos que chegassem para ser titulares. Mas o Corinthians também promete buscar um lateral direito e um goleiro, que cheguem para, na teoria, serem reservas, mas que possam oferecer resistência para o Mateuzinho na lateral direita e também para o Hugo Souza no gol. Quero contar sobre essa busca por goleiro, até porque pintou um nome favorito, Santos, que já passou pelo Atlético Paranaense, pelo Fortaleza, pelo Flamengo e voltou ao Furacão no início da temporada. 35 anos de idade, foi titular com Dorival Júnior e Fabinho Soldado nos tempos de Flamengo, até por isso é um nome bem avaliado. Como ele tem jogado muito pouco, só uma partida desde que foi emprestado pelo Fortaleza ao Atlético Paranaense nessa temporada, é um nome que vem ganhando força. Fortaleza não vai colocar objeções e o Atlético Paranaense também não demonstra tanta vontade assim de ficar com o Santos, até porque o Mikael, de 21 anos de idade, tem sido titular absoluto. Todas as outras alternativas para o gol seriam bem mais caras. Tadeu do Goiás e João Paulo dos Santos, que já haviam sido especulados em outros tempos, demandariam a necessidade de um investimento relativamente maior. Então, para não ter de gastar muito dinheiro, que o Corinthians não tem, uma alternativa mais viável seria a chegada do Santos. Gostaria de deixar a pergunta para você, o que você pensa sobre esse goleiro? Para completar o noticiário alvinegro, contar que Augusto Melo determinou a redução de 30%
dos custos em todos os departamentos do Corinthians, excluindo o futebol. Departamento financeiro, departamento social, todos os diretores foram informados que precisam reduzir em 30% os custos. Isso significa, a curto prazo, demissões em massa no Parque São Jorge. Há enorme preocupação dos funcionários alvinegros e esses, ao contrário dos atletas de futebol, ganham salários bem pequenos e dependem demais dessa grana para sustentar suas famílias. Só para completar em relação ao Corinthians, péssimo resultado. Na Sul-Americana, o Huracan venceu o Racing no Uruguai por 3-1 e se isolou na liderança do grupo na Sul-Americana. O Huracan tem 10 pontos, o América de Cali tem 6 e o Corinthians tem 5. Próximo jogo do Timão contra o Racing no Uruguai. Na mesma rodada, Huracan e América se enfrentam na Colômbia. O Corinthians vai precisar vencer seus 2 jogos para garantir a classificação. Rapaziada, bora falar sobre esse assunto do dia, né? Olha, muita gente me perguntando, porque a gente sabe, né? Mexe com a camisa do Corinthians, mexe com muitas cifras, e aí o torcedor já automaticamente pensa o seguinte: opa, entrando receita, vai ser destinado para reforços. E mesmo que uma coisa não esteja ligada à outra diretamente, a gente sabe que é assim que funciona, né? Você vai angariando receitas, o Corinthians precisa, e daqui a pouco vai tendo um fluxo de caixa para poder investir, e a gente sabe, né, que ali na frente o Corinthians vai precisar reforçar ainda mais o seu elenco na próxima janela. Mas a questão do material esportivo, ela sempre mexe com os torcedores, porque a gente está falando de 2 marcas na pauta desse vídeo que são gigantescas, que são dominantes do mercado. Estamos falando da Nike, que é a atual, com a alemã Adidas, que seria uma potencial nova fornecedora. Eu estava ouvindo as informações do Marco Belo, repórter da Rádio Transamérica e também do portal Meu Timão, mas eu vi que o UOL também postou, o GE, outros portais já vieram, e a gente viu que foi o assunto realmente, essa possibilidade do Corinthians trocar o fornecimento de material esportivo. A camisa do Corinthians é muito valiosa, né, gente? É muita gente, qualquer empresa que destine o seu investimento vai ter retorno, isso é inegável. E a Nike tá com o Corinthians desde 2003. E é importante dizer também que recentemente a gente viu várias trocas de material esportivo de várias equipes, de vários clubes. E a Nike, ela às vezes acaba pagando menos do que outras porque tem a grife, né? Porque tem é uma marca que gera engajamento, gera um valor para o clube que detém essa marca, né? Agora, a gente está falando, como eu disse, de uma empresa do mesmo porte, na minha opinião, que é a Adidas, e que faz camisas maravilhosas. Agora, a questão não é nem essa, né? A questão é financeira mesmo. O acordo hoje da Nike com o Corinthians prevê cerca de 30 milhões de reais anuais. Além do fornecimento aí, né, de tudo que o clube necessita. O Flamengo, por exemplo, tem um acordo com a Adidas que supera 70 milhões. É mais do que o dobro. E dependendo de metas estabelecidas, de vendas de produtos e tal, pode chegar a 100 milhões. Ou seja, é bem superior. A possibilidade do Corinthians fechar com a Adidas, ela prevê praticamente isso. Existem informações aí de que poderia ser um contrato de 100 milhões anuais por 10 anos, o que daria 1 bilhão de reais nos próximos 10 anos, evidentemente, de receita, né? Às vezes você antecipa e tal, mas enfim, seria 1 bilhão de reais entrando nos cofres do clube na próxima década. Agora, o que está pegando? A Nike tem contrato com o Corinthians até 2025, né? Até esse ano, porém, ela tem uma cláusula de renovação automática de forma unilateral por parte da empresa até 2029. Isso foi previsto em contrato na gestão Roberto de Andrade lá em 2018, que quando renovou com a Nike deixou essa prerrogativa de que até 2025 continuaria com a Nike e que se a Nike decidisse ficar, o Corinthians teria que acatar. Isso é uma das situações que incomodam o clube nesse momento. Agora, para você rescindir, você vai para o aspecto jurídico, né? E aí, enfim, né? Você tem argumentos para rescindir? Não tem? Você pode encaminhar uma rescisão unilateral do tipo, não, eu não vou concordar com essa cláusula. Bom, mas foi assinado lá atrás, né? Também existe uma cláusula no contrato de que a Nike precisa ser notificada ou comunicada se o Corinthians tiver um acordo, um acerto, uma proposta de outra empresa. Então, será que o Corinthians está comunicando a Nike de que está conversando com a Adidas? Isso poderia dar uma quebra de contrato, uma batalha jurídica, uma multa gigantesca? Não sabemos. Então, tudo isso está sendo tratado. Por quê? Porque o Corinthians entende que os valores estão defasados.
que a camisa do Corinthians é valiosa, o clube, a inflação acabou, né, o valor de compra mudou muito, né, nos últimos tempos. Então, você precisa corrigir algumas situações e se está no contrato, né, o Corinthians está meio amarrado nisso, mas vai tentando resolver com o jurídico para, de certa forma, conseguir um acordo que é muito mais rentável, que no caso seria com a Adidas. Então, tudo isso está sendo travado nesse momento, tem até o final do ano para resolver essa situação. A gente sabe que, repito, são duas marcas gigantescas, né, que no mercado são dominantes e que têm uma grife a ponto de linkar, né, de aliar o seu nome com a marca Corinthians, e aí a gente sabe a explosão que dá, né? Agora, o assunto, a preocupação não é cor de camisa, modelo de camisa, não. O assunto é financeiro. O Corinthians quer mais dinheiro. A Nike entende que tem por contrato essa possibilidade, essa renovação automática e pronto, pode ficar no clube e está já há algum tempo, né? Desde 2003. Porém, a relação dos últimos tempos ela já não é mais tão amistosa, né? Existiu alguns problemas aí em termos de demandas. Essa camisa preta, né, a All Black do Corinthians, por exemplo, ela foi uma camisa que gerou uma demanda muito grande e a Nike não conseguiu atender, a versão jogador no caso. Eu lembro de alguns problemas com o uniforme feminino também. Vocês sabem que o Corinthians feminino é o principal time do Brasil hoje, né? Na atualidade. Nos últimos anos ganhou tudo. E, cara, vou falar pra vocês, né? A minha esposa aqui, corintiana roxa, não conseguia muitas vezes comprar a versão jogadora. A versão torcedora você consegue, você vai na loja e tal. Agora a versão jogadora não existia para vender. Mesmo com o boom, né, do futebol feminino e mesmo com as mulheres querendo comprar uma camisa na versão feminina. E às vezes tinha essa impossibilidade. Isso incomodou muito o Corinthians nos últimos tempos. E aí, claro, né, você vai buscando novos acordos, novas propostas. E aí quando vem algo te oferecendo mais do que o dobro, quase o triplo praticamente, né? Não, mais do que o triplo. No caso, 100 milhões, se chegar a 100 milhões em relação aos 30 que hoje o Corinthians ganha, é mais do que o triplo do que ganha da Nike. Bom, não tem nem discussão. A questão tem discussão na verdade, né? Ela é jurídica. Se você está amarrado por um contrato, e aí é impressionante, né? Como situações, né, que foram resolvidas, foram colocadas por gestões anteriores, ainda refletem na gestão Augusto Melo. E o Augusto, nos bastidores, tem estado muito empolgado com a possibilidade do clube ter novas receitas. E essa seria uma delas, com um valor muito mais alto, agregando uma marca, né? Você dá uma repaginada. A ideia do Corinthians é fechar com a Adidas, mas, como eu disse, vai depender de toda essa situação jurídica que vai ter que resolver até o final do ano. Vocês gostam? Curtem? Não sei se vocês têm alguma preferência por marcas, né? Bom, se a gente for para a questão financeira, acho que não tem nenhuma discussão, né? Aí, se conseguir fazer o acordo, seria o melhor dos mundos. O que vocês acham? Comentem aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Então, é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, mas vamos falar um pouquinho mais sobre esse vídeo aí, né? Notícias sobre o mercado da bola, do Timão, né? É o caso aí de Breno Bidon. Breno Bidon, ele tá sendo aí um jogador que vai ser fundamental para a venda, para o cachê do Timão, né? Porque é um jogador jovem e o Corinthians precisa de dinheiro, né? Até para poder contratar mais jogadores, né? E o Arsenal esse ano ainda fez uma proposta, né, para o jogador por 131 milhões de reais. Claro que é um valor alto, porém o Corinthians quer mais, né? Por ser um jogador jovem, habilidoso, né? Tem um potencial gigante aí para crescimento, então o Corinthians não vai vender assim tão fácil. Mas a proposta não é só do Arsenal, tem de outros times também da Europa que estão sondando aí para a contratação do jogador. Mas até o momento não tem uma proposta verídica, né, certo assim, para contratar o jogador. Mas essa janela agora aí de junho vai pegar fogo. E sobre o caso de Hugo Souza, né, o Hugo Souza tem uma proposta assim já direta aí do Manchester City, que está sondando o goleiro há um bom tempo, né. Não sei se vai ser para atuar no Manchester City, eu acredito que seja, porque o Guardiola está querendo remontar um time aí, né, com várias peças novas, né, então ele vai ser um goleiro fundamental lá, vai aprender a jogar com os pés, que Guardiola precisa, né, um goleiro assim. Mas é isso, o Timão vai querer um valor também muito alto, né, acredito aí que acima de 15 milhões de euros para esse goleiro, que é o melhor goleiro do Brasil, acredito eu, né, não tem outro goleiro que seja alto desse nível assim, né, como o caso de Hugo Souza. Mas é isso, torcedor. Qual a sua opinião sobre tudo isso aí?
Dê sua opinião pra gente aqui, galera. Inscreva no canal e até o próximo vídeo.